porque nós temos como proposta nesse estudo não apenas contar a história de Israel, mas nós queremos extrair dessa história lições teológicas e espirituais. Ao longo desse texto, os irmãos vão perceber, e os irmãos aí que já participam conosco aqui na escola, já sabem disso, que nós sempre dizemos que a Bíblia é sobre Jesus Cristo. Amém? A Bíblia é sobre Jesus Cristo, irmãos. É sobre Jesus e o plano da salvação. Então, quando nós vamos falar história de Israel, mas nós encontramos Cristo na história de Israel. Nós encontramos o plano de salvação na história de Israel. E é isso que eu quero que vocês tenham em mente durante esse estudo. E que a gente vai aqui crescendo, então, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Deixa eu ver se eu me entendo aqui com esses controles. Então, se eu falhar aqui, os irmãos me perdoem, nós vamos chegando lá. Amém? O início de tudo, então. Irmãos, primeira coisa que eu gosto de dizer é que quando a gente fala de história de Israel, e a gente fala que Deus escolheu Israel para ser o seu povo, pode causar a impressão em alguns de que Deus tinha algumas nações e Deus resolveu escolher Israel. Mas não é isso. A escolha de Israel não é a escolha de uma nação. Não existia a nação de Israel. Aí Deus escolhe uma pessoa para, através desta pessoa, fazer a nação de Israel. E essa pessoa é Abrão. Aqui, achei o botão aqui. Essa pessoa é Abrão. Então Deus chama Abrão, e desta pessoa, Deus vai fazer uma nação. O que isso já nos ensina, irmãos? Isso nos ensina que Deus tem o seu povo na terra. Amém? Aqui todos somos povo de Deus? Glória a Deus por isso. Mas Deus, Ele tem o seu povo, mas Ele tem um particular com cada um de nós aqui. Amém? Deus é um Deus relacional, irmãos. Deus, Ele gosta de se relacionar. Por isso Deus chama Abraão, no início ele era Abrão, Deus chama Abrão, e Deus não escolhe uma nação pronta, mas Deus chama uma pessoa, um homem, para dele fazer uma grande nação. Assim Deus também, quando nos chama, e Ele tem um propósito na vida de cada um de nós. E este propósito a gente vai descobrindo e vai trabalhando para a glória de Deus. Quando Deus chama Abraão, esse texto que nós vamos tomar por base está em Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler só esses 3 primeiros versículos de início. E a gente vai ver aqui já coisas grandiosas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esse é o chamado de Deus para Abraão, e ele diz isso aqui para Abraão: eu vou abençoar os que te abençoarem. Olha como é relacional. Deus está dizendo assim: Abraão, quando alguém falar bem de você, está falando bem de mim. Quando alguém falar bem de mim para você, é você que está no jogo aí, é você que está fazendo parte disso aí. O louvor cantou um louvor muito lindo, aliás, todos os louvores muito lindos aqui, um louvor muito lindo, muito... Vou fazer uma pausa aqui. Eu estava ali louvando e pensando, puxa vida, por que eu não convidei mais gente, né? Para participar de uma tarde tão maravilhosa dessa. É porque a gente, na correria do trabalho, irmãos, hoje foi bem corrido, chegando do trabalho, saindo e tal, eu acabei não
combinando com meu irmão, com a minha esposa, a minha esposa está lá cuidando do neto, enfim. Mas eu pensei isso, podia ter vindo, né, participar desse louvor maravilhoso que foi essa tarde. Mas voltando aqui então, o louvor, um dos louvores que foi cantado, falou que Deus, Ele te chama e Ele tem um propósito na sua vida. E que propósito é este? É de você levar o nome de Deus. É lindo isso, irmãos. É lindo isso. Porque nós carregamos este nome, amém? Nós carregamos o nome de Deus. É uma coisa que às vezes as pessoas não entendem, e eu falo isso para os alunos. Às vezes as pessoas não entendem quando a Bíblia diz: maldito aquele que tomar o nome do Senhor em vão. As pessoas pensam que é quando você fala o nome de Deus, como por exemplo, você tropeça e você fala: Deus, meu Deus. As pessoas: não fala o nome do Senhor em vão. Não é isso. Falar o nome do Senhor em vão não é isso. É carregar o nome do Senhor em vão. Você leva o nome do Senhor. E quando você não condiz, a sua vida não condiz com o nome do Senhor que você está carregando, você está sendo amaldiçoado, porque você não está comportando como aquele que carrega o nome do Senhor. É este o relacionamento que Deus quis com Abraão, e é este o relacionamento que Deus tem conosco, para nós carregarmos o nome do Senhor. E Deus disse para Abraão assim: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E o que Deus estava dizendo aqui? De ti, Abraão, nascerá um que remirá todas as famílias da terra. Este um é o Senhor Jesus Cristo, amém? Glórias a Deus. A chamada de Abraão como foi? Bom, Abraão significa pai exaltado, aquele que será o progenitor do povo escolhido, e mais tarde ele tem o nome mudado para Abraão, que é pai de multidão. Deus disse para Abraão: sai da tua terra. Nós lemos o texto de Gênesis capítulo 12, mas eu vou pedir para os irmãos abrirem a Bíblia de vocês em Atos capítulo 7. Em Atos capítulo 7, o versículo 2 e o 4, do 2 ao 4. Amém? Porque quando nós lemos lá em Gênesis, abram aí e segurem um pouquinho, por gentileza. Quando nós lemos lá em Gênesis, o texto no transcorrer, nós não lemos ele todo, mas no transcorrer do texto vai dizer que Deus, quando Deus chamou Abraão, Abraão saiu da terra de Harã, que é o lugar onde ele estava, que Gênesis está relatando. Mas aqui em Atos tem uma informação importante que o diácono Estevão, ele nos passa. E é essa informação que nós vamos ler. Atos capítulo 7, versículo 2. E ele disse, Estevão dizendo: homens, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu hei de te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para essa terra em que habitais agora. Então a informação que o Estevão passa para nós é que antes de Abraão habitar em Harã, quando Deus chama ele, a primeira vez, ele habitava em Ur. O nome da cidade que ele habitava era Ur. Aqui, irmãos, tem algumas coisas muito lindas e muito importantes para nós. Como eu disse para os irmãos, a ideia de trazer para os irmãos é um estudo teológico, mas também espiritual. O que nós podemos aprender aqui? Se os irmãos observarem aqui Ur, ele fica numa região chamada, como o próprio Estevão disse, chamado de Mesopotâmia.
A Mesopotâmia é essa região que está entre os rios. Justamente esse é o nome Mesopotâmia, que vem do grego entre rios. Tá? Então você tem aqui Ur, tá? Aqui você vai ver, por exemplo, Babilônia, mas este nome Babilônia, ele foi colocado depois. Este nome Babilônia aqui não existia na época de Abrão. Na época de Abrão era Ur, e depois a próxima cidade era Arã. Mas essa região aqui, irmãos, aconteceu uma coisa interessante. Interessante para a gente examinar, não interessante no sentido de ser algo importante, de ser algo bom. O que acontece aqui? Os irmãos sabem o maior significado da palavra pecado, quando a gente diz o que é pecado? As pessoas, geralmente, quando a gente diz o que é pecado, as pessoas respondem com exemplos de pecado. Não é verdade? Aí as pessoas citam lá a prostituição, a avareza, sei lá, exemplos de pecado. Mas pecado, na verdade, assim, no seu sentido mais amplo, pecado é rebeldia contra Deus. Foi isso que aconteceu, por exemplo, lá no Gênesis, lá no Éden, que, por sinal, nós sabemos, podemos entender pelos descritos bíblicos, que ficava também por essa região. Porque lá no Éden, a gente lê na Bíblia dizendo que o Éden ficava, do jardim do Éden saía 4 rios, e um deles se chamava Tigre, e o outro deles se chamava Eufrates, e o outro Pison, e outro... não me lembro agora. Mas, enfim, nós podemos entender que o Éden ficava por essa região, certo? Foi aqui que Deus iniciou a criação de tudo. Eu costumo dizer, eu fiz um estudo há algum tempo atrás na igreja, falando sobre os reinos. Eu costumo dizer que Deus, ele fez o seu primeiro reino no Éden. Ali era o reino perfeito de Deus. E Deus entregou para o homem. Mas o homem, quando pecou, o homem entregou para o diabo. E o que nós vemos então no pecado lá no Éden é a rebelião contra Deus. Aí a gente sabe as consequências desta rebelião, e a gente sabe que chega num período que Deus vai falar que Deus não vai mais contender com o homem, e acontece o dilúvio. Depois do dilúvio, que os homens saem da arca, Deus mais uma vez diz para Noé e os seus que saíram da arca, Deus diz, vocês devem crescer, multiplicar e encher a terra. Mas aqui nessa região houve um homem chamado Nimrod, e Nimrod disse assim, não é bom que a gente espalhe sobre a terra. Vamos fazer aqui uma torre, e essa torre vai tocar aos céus. E assim, se houver algum dilúvio novamente, a gente está seguro. O que estava acontecendo ali novamente? Mais uma rebelião contra Deus. Então, esta região aqui, irmãos, onde Abraão estava, era uma região conhecida por esta situação. Essa torre que Nimrod construiria, ela veio se chamar Babel, e de Babel é que surgiu o nome Babilônia. Amém? Então nós sabemos que Babilônia representa a rebelião contra Deus. Foi a partir de Babel que surgiu Babilônia, e Babel foi uma rebelião contra Deus. Até hoje, nós usamos esse termo Babilônia para se referir à rebelião contra Deus. Quando a gente lê no livro de Apocalipse, lá falando sobre Babilônia, foi a revelação que o apóstolo João teve, lá Jesus revelou para João. E ele disse que lá no final, já depois, na segunda vinda de Jesus, a Babilônia grande seria destruída.
Amém? Os irmãos acompanham isso? A Babilônia grande seria destruída. Mas acontece que a cidade de Babilônia não existe mais. Na época de João não existia mais a cidade de Babilônia. Mas Deus estava se referindo ao quê? Ao espírito babilônico, ao espírito que é vivido na região da Babilônia. Então nós entendemos que a região babilônica, o nome Babilônia, traduz rebelião contra Deus. E foi deste lugar que Deus tira Abraão. Foi deste lugar que Deus chama Abraão para dele fazer uma grande nação. E ele disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E por que sai da tua parentela? O pai de Abraão se chamava Terá. O Terá, ele era construtor de deuses, de ídolos. E Deus disse: sai do meio da tua parentela para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E aí Abraão então sai, como nós lemos em Atos, de Ur, e Abraão caminha, aqui o seu pai o acompanha, aqui o seu sobrinho Ló o acompanha, e eles vêm para Harã. E aí em Harã, o pai de Abraão morre, e mais uma vez o Senhor chama Abraão e diz mais uma vez: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar, que é o livro, que é o texto de Gênesis que nós lemos. Irmãos, eu acho muito lindo a fé de Abraão. Porque Abraão nasceu e foi criado em Ur. Ele tinha 75 anos quando Deus o chamou. Eu fico imaginando, ele não conhecia o Deus Elohim, que apresentou-se a ele com esse nome. O Deus dos deuses se apresentou a ele como Elohim. Ele não conhecia, ele servia deuses, ele servia vários deuses. Mas eu fico imaginando, inclusive, Abraão chegando para sua esposa Sara e dizendo: nós vamos nos mudar. Abraão, para onde? Não sei. Ah, legal. Mas nós vamos pegar que caminho? Não sei. Mas como que, da onde você resolveu que nós vamos mudar? Então, o Deus que se apresentou para mim como Elohim, chegou para mim e falou isso. Falou: sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu vou te mostrar. Eu imagino Sara perguntando: e quem é Elohim? Né? Permitam-me, irmãos, aqui um pouco de intimidade com vocês, permitam-me. Os irmãos que são casados sabem o que é isso, né? Chegar para a esposa e dizer assim: arruma as malas que nós vamos mudar. Para onde? Não sei. Por que caminho? Não sei. E Abraão saiu, irmãos. Saiu de Ur. Caminhou. Saiu atravessando o rio Eufrates. Seguiu até Harã. E aqui não era o final ainda. Por fim, irmãos, Abraão andou 950 quilômetros até chegar na terra que Deus disse que seria dele, que é Canaã. Então, de Ur, da onde ele foi chamado, até ele chegar em Canaã, são 950 aproximadamente, tá, irmãos? 950 quilômetros. Caminhando, sem saber onde ia, seguindo a direção de Deus. Conforme Deus lhe apresentava e lhe falava, ele seguia. É fé, não é, irmãos? É fé. E assim, irmãos, nós vemos então Abraão chegando, passando em Damasco, que é Síria, e ele chega em Canaã,
E aqui eu vou pedir para os irmãos guardarem o nome desta cidade aqui, ó. Como é o nome da cidade? Hebrom. Abraão caminhou aqui, entrou, passou, a Bíblia relata que ele passou em Siquém, ele passou em Betel, ele foi a Hebrom, e aí a Bíblia relata que ele desceu para o Egito, depois ele subiu do Egito novamente, e ele habitou de frente com os carvalhais de Manré. E acontece que Canaã já tinha pessoas morando lá. Quem eram os cananeus? Aí aqui a gente tem os queneus, quenuseus, cadmoneu, eteu, fariseus. Esse povo todo morava na região onde que Abraão chegou. E aí eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia, nós não vamos ler, mas deixa a Bíblia aberta, porque aí eu vou falando e vocês vão conferindo na Bíblia de vocês, em Gênesis capítulo 15. Porque em Gênesis capítulo 15, Abraão questiona Deus. Abraão chega para Deus e diz assim: Senhor, o Senhor disse que ia me fazer uma grande nação, mas acontece que até agora eu não tenho filhos. E quem vai herdar tudo que eu tenho vai acabar sendo o filho do meu servo Eliezer, que é o meu servo mais velho, e se nascer um filho dele na minha casa, ele vai herdar tudo que eu tenho. E Deus disse para Abraão: não, Abraão, fica tranquilo. E aí Deus revela para Abraão: este lugar que você está hoje é a terra que eu te prometi. É aqui. Quando eu falei para você sair da tua terra, um lugar que eu vou te mostrar, o lugar é esse. Você chegou. E você vai herdar essa terra, Abraão, só que não agora. Na verdade, quem vai herdar essa terra são os seus descendentes. Você vai ser peregrino, seus descendentes vão ser peregrinos, e peregrinos, eles vão ser escravizados por uma nação, e acontece que na 4ª geração eu virei a este povo e livrarei eles do Egito. E então eles virão para este lugar, e habitarão neste lugar que você hoje está pisando. E Abraão estava pisando nas terras de Canaã. Acontece, irmãos, que ali em Gênesis tem uma informação importante. Frequentemente, as pessoas me perguntam: irmão, por que Deus mandou matar os habitantes de Canaã e expulsá-los da terra, se a terra era deles? Aí a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus, e nós sabemos que Deus é Senhor dos senhores, Senhor de toda a terra, amém? Ele é Senhor de toda a terra. E acontece lá em Gênesis, no capítulo 15, lá pelo versículo, vamos ver aqui, 16, vai ter uma informação importante. Deus diz assim: a 4ª geração tornará para cá, a 4ª geração de Abrão, tornará para cá, por quê? Porque a medida de injustiça dos amorreus ainda não está cheia. Essa informação, irmãos, é importante. Com essa informação nós entendemos que Deus, Ele trabalha com números. Que Deus, Ele é grande em misericórdia, mas Ele é justo juiz. Os pecados dos cananeus estavam enchendo uma taça de Deus. E Deus estava medindo aqueles pecados e estava observando o que estava acontecendo em Cananeia, nos cananeus. E Deus disse assim: só que a medida ainda não está cheia. Eles não pararam ainda de pecar, mas ainda não encheu. Mas quando encher, você vai chegar e vai expulsar esse povo todo de lá, porque Deus é o Senhor de toda a terra.
Isso, irmãos, para nós é consolador. É consolador. A Bíblia diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Amém? Às vezes nós vivemos, hoje no mundo que nós vivemos, às vezes a gente pensa assim: meu Deus, quanta injustiça, quanta coisa ruim. Meu Deus, por que o Senhor não age? Senhor, por que o Senhor não toma providência? Senhor, por que o Senhor não faz? E a gente clama por justiça, sim ou não? A gente clama por justiça, e Deus está ouvindo essa justiça, esse clamor. Mas Deus está medindo, irmãos. A taça do Senhor está enchendo, e vai chegar um dia que Ele vai derramar da sua ira sobre toda a terra. Os injustos não passarão impunes, porque, vou de novo citar aqui o louvor, né? Os reinos dos homens, eles se prostrarão diante do Rei dos reis e Senhor dos senhores. Glórias a Deus, aleluia. Então, meus irmãos, é consolador para a gente saber dessa informação, e Deus falou isso para Abraão. E só para os irmãos terem uma ideia da situação que eram os cananeus, os cananeus, eles tinham vários deuses, e dentre esses vários deuses, nos seus templos desses vários deuses, acontecia de tudo. Uma das coisas que acontecia num desses templos era o chamado sexo sagrado. As pessoas que adoravam esses deuses, eles prestavam culto praticando sexo nesse templo. E como nós sabemos que naquela época não havia tanto preservativos e tantos métodos anticoncepcionais como hoje, desses frutos acontecia o quê? Nasciam crianças. E aí essas crianças, elas também eram oferecidas a esses deuses em sacrifícios. À medida da iniquidade que acontecia entre os cananeus, estava enchendo a taça de Deus, até chegar à quarta geração, que foi quando nós vamos ver, quando Deus tira Israel e traz para esta terra de Canaã. Nós vamos falar mais depois ainda dessa chegada, mas antes eu quero falar para os irmãos que, aqui com um cronograma sobre os patriarcas. E aí eu quero dizer para os irmãos que Opa, eu passei um errado aqui. Isso. Os patriarcas, nós sabemos que Abraão, Isaque, Jacó, né, são os patriarcas. Deus, ele sempre se apresenta, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas aqui tem algumas coisas interessantes para a gente pensar. Quando Abraão estava já na cidade dos cananeus, e mais precisamente naquela cidade que eu pedi para os irmãos guardarem, como chama? Hebrom. A Bíblia diz que Sara morreu. Depois dela ter tido Isaque, ela morreu. E a Bíblia diz que Abraão, ele foi até os povos que habitavam naquela terra, que no caso ali eram os heteus. E ele chega no homem e ele diz assim: eu sou peregrino entre vocês, e a minha esposa morreu e eu não tenho onde sepultá-la. Eu quero que você me venda um lugar que eu possa sepultar a minha morta. E houve uma negociação, o homem não queria vender, queria dar, porque Abraão era muito considerado e tal, mas Abraão comprou uma terra, comprou um terreno, e naquele terreno tinha um túmulo, e ele fez o túmulo onde ele colocou Sara. Tá? Por que isso é importante para nós? Porque nós vemos que naquele lugar onde Sara foi sepultada, depois Abraão também foi sepultado, depois Isaque também foi sepultado, depois Jacó também foi sepultado. Virou um túmulo
coletivo como de costume naquela época. Mas é interessante falar para os irmãos que os irmãos se lembram quando Israel saiu do Egito, que eles estavam peregrinando pelo deserto, e antes de eles entrarem na terra prometida, a Bíblia diz que Moisés envia os espias para a cidade. Os irmãos se lembram disso? Amém? Quando os espias entram na cidade, irmãos, para espiar a terra, eles vão a uma cidade chamada? Pegaram, Hebrom. Exatamente. E lá de Hebrom, eles tiram cacho de uvas, que a Bíblia diz que precisava 2 homens para carregar. Eles tiram romãs, e eles levam de volta, e assim eles apresentam para todo Israel, para animar Israel, porque Israel iria herdar aquela terra prometida. A lição que eu quero trazer para nós aqui é que, a partir do túmulo, a nação conquistou a terra prometida. Amém? É a partir do túmulo de Jesus que nós vamos alcançar a terra prometida. A Canaã celestial. A garantia que nós temos é que Jesus morreu e ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também e reinaremos com Cristo. Amém, meus irmãos? Irmãos, voltando aqui então, mas olha só que coisa interessante. Deus fala que de Abraão vai fazer uma grande nação, mas Abraão, ele já era casado quando Deus chama ele, e ele era casado com uma mulher chamada Sarai, depois ela foi chamada de Sara, mas ela era estéril. Bom, Deus abriu a madre de Sara e ela teve um filho chamado Isaac. Isaac casa com uma mulher chamada Rebeca e ela era estéril. Bom, aí Deus abre a madre de Rebeca e de Isaac e Rebeca nasce Jacó e Esaú Esaú casa-se com 2 mulheres e elas chamam Lia e Raquel era estéril. Por que Deus chama e vai fazer deste homem cuja todas as suas descendências, as mulheres são estéreis, e dele vai fazer uma grande nação? Como assim? Aleluia, os irmãos pegaram. Pelo glória a Deus e aleluia que eu estou ouvindo, os irmãos pegaram. Irmãos, a obra de Deus, essas coisas nos revela que a obra de Deus não é sobre mim, não é sobre você, é sobre Ele. Glória seja dada a Ele. Ele é Deus e Ele faz o impossível, mas Ele realiza os seus milagres, Ele realiza as suas promessas e Ele cumpre as suas promessas a partir do impossível. Glória a Deus. Então, Sara tem Isaac, Isaac casa com Rebeca. Tem aqui também uma história linda, maravilhosa, né? Casamento de Isaac e Rebeca. Rapidamente, só para recordar os irmãos, o casamento de Isaac e Rebeca. Abraão chama seu servo Eliezer e manda ele buscar a sua noiva numa terra distante, e ele vai buscar esta noiva, e chega lá, ele leva presentes para esta noiva, e ele entrega esses presentes para a noiva, e ele diz para a noiva: você vem comigo? E a noiva diz: vou. E eles vêm, então, quando eles vêm, a Bíblia diz que Isaac tinha ido para o campo, e quando Isaac estava voltando do campo, ele encontra que a sua noiva está vindo. Aleluia, glórias a Deus. E a noiva, quando vê o noivo, ela diz para aquele moço: quem é esse que vem ao nosso encontro? E ele disse: é meu senhor Isaac. E ela cobriu o rosto, e assim foi o casamento de Isaac e Rebeca, que também pode ser chamado do casamento de Cristo e a sua noiva. Glórias sejam dadas ao nome de Jesus. Aleluia. É assim, irmãos. Me perdi aqui. Então, assim temos aqui também mais uma simbologia linda de Isaac e Rebeca.
desse casal nasceram Esaú e Jacó. O nascimento deles também, coisa linda, né? Maravilhosa. Quando Esaú nasce, Jacó nasce grudado no seu calcanhar, né? E aí Jacó recebe este nome de Jacó por causa disso, porque aquele que vem acompanhando, aquele que vem grudado no calcanhar, irmãos, para o povo de Israel, era chamado de suplantador. E o que significa suplantador? Suplantador é aquele que quer tomar o lugar do outro. Então, Jacó, ele significa suplantador. Ah? Por quê? Porque ele veio segurando no calcanhar de Esaú. Mas, isso tudo estava previsto. Deus já tinha dito para a Rebeca, quando Rebeca questionou Deus por que havia uma briga, parecia que estava uma briga dentro do seu ventre, e Deus disse assim, aqui tem 2 nações aí dentro. E as 2 nações estão brigando entre si, e o menor será superior ao maior. Ou seja, o mais novo vai tomar o lugar do mais velho. O direito de primogenitura, que era para o mais velho, vai passar para o mais novo. E aí a gente sabe de toda a trama, né, do que aconteceu, e aí Jacó enganou Esaú, enganou também Isaac, e tomou o lugar, e aí a gente ficou com essa pecha, o Jacó ficou com essa pecha de que o nome Jacó significa enganador. Mas, na verdade, esse nome, essa palavra, enganador, foi o Esaú que colocou. Ele disse assim, seu nome, não é à toa que o seu nome é Jacó. E aí ele quis dizer assim, aquele que quer enganar, aquele que quer tomar o lugar. Mas a gente já sabe da história que, na verdade, Deus já tinha revelado para Rebeca. E Deus ia fazer, irmãos. A grande questão é essa, é por isso que eu disse para os irmãos que não é sobre nós. Quando nós tomamos atitude e queremos resolver do nosso jeito, as coisas desandam. Quando Deus fala, Deus ele cumpre. Amém? Temos, por exemplo, aqui, quando Deus fala para José, Deus conversa com José, e Deus fala para José que ele jamais seria esquecido, a sua nação, a sua vida não seria esquecida. De outra forma, eu estou parafraseando aqui, tá? E acontece que quando José foi apresentar os seus 2 filhos, Efraim e Manassés, para o seu pai Jacó, para ele os abençoar, o Jacó ele cruzou os braços. Quando o José coloca o mais velho diante da mão direita de Jacó, para ele abençoar com a mão direita, e diante da esquerda, o mais novo, que era para ele abençoar primeiro o da direita, a Bíblia diz que Jacó, ele cruzou os braços. Ali era a providência de Deus, era para ser assim, talvez, eu imagino que era para ser assim, com Esaú e Jacó, mas Jacó fez toda aquela trama, e as consequências deste erro, Jacó, ele sofreu. Amém, irmãos? A gente sabe da história de Jacó, que depois ele foi lá para Arã, lembra aquela cidade de Arã? Foi para lá que ele foi, para também buscar ali, ter lá a sua esposa, e lá ele teve que trabalhar 7 anos por uma, depois mais 7 anos por outra, e assim ele ficou sendo enganado por Labão por muito tempo, porque consequência do seu erro. Amém? Deus ele tem as suas promessas, e quando a gente quer passar na frente de Deus, a gente erra, e quando a gente erra, a gente sofre as consequências do nosso próprio erro. E assim nós temos então de Jacó, nós teremos então as 12 tribos de Israel. Jacó, como eu disse, casou-se com Lia, mas amava Raquel, e aí casou-se também com Raquel, e quando ele casou-se com Lia, ele teve Rúben como filho, Simeão como filho, Levi como filho, mas aí a Raquel estava queixosa porque não tinha filho, porque era estéril, e ela clamou ao Senhor, o Senhor abriu a madre, mas antes do Senhor abrir a madre, a Raquel também deu um jeitinho e disse para Jacó, você se deita com a minha serva Bila, e dela você vai ter filhos. E assim ele teve Dan e Naftali, e aí também temos a história da Lia, que a Lia também, depois de que
a serva de Raquel teve os filhos, a Lia também ficou queixosa, deu Zilpa como esposa, e ele teve Gade e Azer. E aí depois Lia teve também Judá, Isacar e Zebulon. E daqui surgiu então as 12 tribos de Israel, da onde a gente entende que são as 12 tribos de Israel. Amém? E aqui está aquilo que eu falei para os irmãos, que Israel, né, Jacó, cujo nome significa suplantador, é aquele que toma o lugar do outro. Saiu fugido do seu irmão, Esaú, que queria matá-lo. No seu retorno, teve um encontro com Deus. Aí os irmãos lembram da história do Val de Jaboque? Lá no Val de Jaboque foi onde Jacó encontrou-se com um anjo. Ali era uma teofania, uma aparição de Deus. E neste encontro com Deus, ele teve o seu nome mudado de Jacó para Israel, que significa aquele que persiste com Deus. Então, daqui nós entendemos que, bom, dali em diante Jacó passou a ser chamado de Israel, ele recebe o nome de Israel. E aí nós entendemos que o nome da nação de Israel vem então a partir dessa mudança do nome de Jacó. Tem uma coisa interessante aqui, eu vou só dar uma pincelada por causa do tempo. Mas os irmãos já perceberam que mesmo depois da luta de Jacó com o anjo, que Deus mudou o seu nome ali. Sim, foi ali ou não que Deus mudou o seu nome? Sim, foi ali. Deus mudou o nome de Israel, você agora vai chamar mais Jacó, você vai chamar Israel. Mas depois disso, o próprio Deus começa a chamar, ainda chama Jacó de Jacó? Tem várias vezes. Tem vários textos bíblicos, que apesar de ele ter o nome mudado para Israel, ele ainda é chamado de Jacó. Por quê? Eu acho que Deus está nos dando assim uma lição. Porque, vamos pensar em nós, irmãos. Nós somos, muitas vezes, mais parecido com Israel, aquele que persiste com Deus, ou, na maioria das vezes, a gente está mais para enganador? E aí, antes de vocês responderem, aliás, não quero que vocês respondam, mas eu quero que vocês pensem o que é ser enganador. Porque eu disse para os irmãos no início que pecado é rebeldia contra Deus. E quantas vezes, irmãos, nós pecamos? Nós nos rebelamos contra Deus, nós sabemos o certo, mas agimos errado, mas tentamos esconder. Tentamos enganar Deus. Sabe? Quando a gente pega e faz aquela oração bonita, Senhor, Tu sabes, e aí usa palavras que, vou brincar, tá? Deus tem que pegar o dicionário para ver o que significa essa oração daquele servo. Porque ele parece que ele quer enganar. Irmãos, não tem como enganar Deus. Não tem como enganar Deus. Nós falhamos. Todos nós falhamos, irmãos. Todos nós falhamos. E a melhor atitude a tomar é se render diante de Deus e dizer, Senhor, Tu sabes que eu errei. Tu sabes que eu sou pecador, Senhor. E Deus, Ele a sua graça, irmãos, ela vai além do que nós podemos imaginar. E Ele é perdoador. A sua misericórdia são muitas. E Ele está pronto a nos atender. Ele está pronto a nos perdoar. Nós vamos correr um pouquinho mais. Israel, então, vai para o Egito, irmãos. E como que Israel vai para o Egito, os irmãos sabem da história, José é vendido, né, pelos seus irmãos, toda a família desce depois para o Egito, Jacó e seus irmãos também descem por causa do mantimento, que lá onde eles estavam não tinha mantimento, no Egito tinha, por causa de Jacó que tinha mantimento no Egito. Deus protege a família de Jacó, e a família que desce para o Egito eram 70 pessoas, tá? Sem contar o José que já estava lá. E aí a gente sabe que
esta família, essa nação cresceu lá no Egito, de forma que quando eles saíram do Egito, quando Deus tira eles do Egito, que está lá em Êxodo, capítulo 1, nós vamos ver que eles eram 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então, o crescimento da nação se deu ainda fora, ainda antes de ser nação, ainda no cativeiro egípcio. Lá eles viveram escravos por 400 anos, mas eles viveram 30 anos ainda como quando José estava vivo e o faraó que conhecia José também estava vivo, eles viveram bem. Então foram 430 anos no Egito. Desses 430, 400 foram de escravidão. Aqui também tem uma lição maravilhosa, que como eu disse para os irmãos, a Bíblia toda é sobre Jesus. Quem é aquele que foi vendido pelos seus irmãos, que foi morto pelos seus irmãos, mas por causa da sua morte, ele salvou toda uma nação. E ele, por causa da sua morte, nós que precisávamos de pão, encontramos nele o pão vivo que desceu do céu. Glórias a Deus. E aí, irmãos, cumprindo a palavra de Deus, na quarta geração, não dá tempo da gente fazer o cálculo para chegarmos até Moisés, mas nós chegamos a Moisés na quarta geração, e Deus chama Moisés e diz assim, bom, só falando para os irmãos sabem que quando Moisés nasceu, eles estavam lá no Egito, e o rei, o faraó, tinha mandado matar todos os filhos dos egípcios. Os filhos que nascessem homem do Egito tinham que morrer, né? E nessa morte, nessa matança, o Moisés ele foi colocado num cesto, colocado num rio, e a filha do faraó encontrou Moisés, e ela que deu o nome. É lindo isso, porque é a filha do faraó que deu o nome para Moisés. E o nome de Moisés em hebraico é Moshe. E Moshe, a gente traduz a Bíblia, às vezes a gente coloca tradicionalmente na Bíblia como aquele que foi tirado da água, né? Porque significa aquele que foi tirado da água. Na verdade, o nome Moshe significa aquele que tira. Então não é bem aquele que foi tirado. Pode ser, foi traduzido assim porque o sentido foi esse. O sentido foi, a filha de Faraó tirou ele do Egito, mas Moshe significa aquele que tira. E foi Moshe que Deus chamou para tirar o povo de Israel do Egito. E ele desceu lá e Deus falou com ele. E na fala de Deus com ele tem detalhes maravilhosos. Um deles é que Deus disse para ele assim, quando você chegar lá, você diz para o povo assim, o Deus que mandou eu vir aqui, ele disse assim, porque eu vos visitei. Irmãos, quando os anciões de Israel ouviram essa fala que Moisés disse, o Senhor disse que eu vos visitei, certamente eles se lembraram das palavras de José, quando José disse assim, quando eu morrer, vocês não deixem os meus ossos aqui, porque quando o Senhor vos visitar, vocês prometem que vão me levar os meus ossos com vocês. E aí Deus fala exatamente isso com Moisés, mais de 400 anos depois. E Moisés chega lá e fala para o povo, e certamente o povo lembrou-se, e o povo creu. E assim se deu então a libertação do povo, e assim nasce uma nação. Aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão no Gênesis capítulo 15 é confirmada, porque Deus tira o povo do Egito, o povo vai caminhar pelo deserto e vai chegar à terra de Canaã. Deus mostra os sinais no Egito, os irmãos sabem lá dos 10 sinais, que a gente chama de 10 pragas, né? Mas são sinais de Deus, e o povo é liberto com o espólio do Egito. Também tem aqui coisas maravilhosas, porque até hoje o povo judeu, quando vão celebrar a Páscoa, por exemplo, eles estão se lembrando daquela saída, daquela partida do Egito. Se os irmãos pesquisarem a Páscoa judaica, os irmãos vão encontrar que na Páscoa judaica, na mesa da Páscoa, existem 4 taças, e essas 4 taças têm significados que não dá tempo da gente falar aqui agora. Vamos seguir então mais um pouco. A rota, quando Deus chama Moisés, o povo estava morando em Ramsés, e Deus tira eles de lá,
E a Bíblia diz que eles descem a Sucote, e de Sucote eles vêm para Piairote, que significa beco sem saída, porque aqui eles não tinham saída, aqui eles tinham de frente o mar, e atrás o exército de Faraó, e esse negócio que os pregadores falam que do lado era montanha, não é bem assim, tá? É um deserto, não tem tanta montanha assim, mas o fato é que o Faraó vinha atrás com um grande exército, onde quer que olhasse aqui era exército de Faraó, atrás do povo de Israel. Eu acho que acabou aqui a pilha, não consigo mostrar mais, mas enfim. Aí daqui de Piairote, então, é onde eles atravessam o Mar Vermelho. Eles atravessam o Mar Vermelho, irmãos. Aí a pessoa olhando ali naquele mapa pode pensar, né? Mas estreitinho ali o Mar Vermelho, né? Estreitinho ali o Mar Vermelho, nós estivemos lá, irmãos. Nós estivemos lá nessa travessia. E a gente olha para o Mar Vermelho assim, e a gente vê, sabe aqueles navios, aqueles cargueiros, aqueles navios cargueiros? A gente vê diversos daqueles navios neste estreito, aonde o povo passou. Tem até uma brincadeira, vou rapidinho contar para os irmãos, né? A brincadeira do menino que na escola, a professora começou a dizer que esse negócio de abrir o mar era fantasia, não existia isso. Havia um certo tempo que o mar secava. Segundo a professora, havia um certo tempo que o mar secava. E as águas do Mar Vermelho, eles davam no tornozelo. E o menino crente, filho de crente, pentecostal, ele começou a dizer, glória a Deus. E a professora disse assim, mas peraí, eu estou falando aqui que é mentira a Bíblia, você está dizendo glória a Deus? Ele falou, não, porque a senhora falou aí que eles atravessaram com água no tornozelo, as águas baixaram. É um fenômeno da natureza que o mar, ele seca e as águas ficam no tornozelo. Ela falou, isso mesmo. Então, mas é que a Bíblia diz que o exército de Faraó morreu afogado. E se o exército morreu afogado com água pelo tornozelo, o milagre é muito maior, professora. E assim eles atravessam então o mar, irmãos, e eles descem e vêm para aqui o Monte Sinai aqui embaixo. E aí eles sobem, e os irmãos sabem que eles ficam peregrinando na terra por 40 anos. Por 40 anos essa peregrinação. Por que Deus dirige o povo por este caminho? Sendo que tinha um caminho mais próximo por aqui, ó. Canaã é aqui. Deus poderia trazer eles por aqui. Mas a Bíblia diz que quando eles saíram do Egito, eles não eram acostumados com guerra. E eles iam passar pela cidade dos filisteus, pelas terras dos filisteus. Os filisteus eram guerreiros. E aí eles iam se assustar com a guerra, e Deus então os conduz pelo deserto, e no deserto Deus estava trabalhando a fé de Israel. Aquela nação que seria a grande nação, ela precisava, primeiro, aprender a confiar em Deus. Aprender a confiar em Deus. Segundo, ela precisava receber as leis de Deus, porque toda nação tem uma lei, sim ou não? E Israel recebeu, então, no deserto, as leis de Deus, aprendeu a confiar em Deus, viu os milagres acontecendo, se rebelou algumas vezes contra Deus, e Deus mostrou o seu poder a eles, e assim Israel, então, foi conduzido pelo deserto. Agora não sei se eu vou conseguir. Consegui mudar. Vamos ver aqui se agora voltou. Não. Só o LED que não funciona. Bom, e assim deu então-se a conquista da terra, irmãos. A conquista da terra foi pela liderança de Josué, que era sucessor de Moisés, certo? Moisés morreu, e Josué sucedendo. Passou aí, irmão. Volta para mim, por favor. Passou um slide. Isso. Aí Josué, sucedendo Moisés, conduziu o povo, eles entraram em Canaã, entraram atravessando o Rio Jordão. Depois da travessia do Rio Jordão, eles se encontraram com uma cidade de Jericó. Nessa cidade de Jericó, coisas maravilhosas também. Os irmãos sabem que no muro da cidade morava uma mulher chamada Raabe. Raabe era o quê?
prostituta. Raabe era uma prostituta que acolheu os espias quando eles foram espiar a terra. Acontece que Raabe depois ela entrou para a família da qual nasceu Jesus Cristo. Glórias a Deus. E assim vamos adiante, e eles entraram então na terra, e quando eles entraram na terra, foi feita ali a divisão da terra foi feita pelos as 12 tribos de Israel, tá? E aí, pode passar mais um slide para mim? Tá. Obrigado. E então os povos cananeus, eu já falei para os irmãos, eram esses aqui, né, que habitavam na Canaã, aqui é a região de Canaã. E a divisão da terra, ela se deu... A divisão da terra se deu para as 12 tribos. Aqui nós temos as 12 tribos, a divisão certinha, tá? Manassés, Gade, Ruben, Judá, aqui não está dando para enxergar, mas Benjamim, Judá aqui embaixo, tá? Efraim, Manassés aqui. A divisão das 12 tribos aqui foram divididas. Só teve uma tribo que não teve terra ali, que foi a tribo de Levi. Mas aí os dois filhos de José, eles receberam essas terras que são o Manassés e o Efraim. Então o povo morando na terra, irmãos, mas o povo, vamos agora para o período dos juízes, que é a Bíblia, lá no livro de Juízes, dá esse relato, que depois da morte de Josué, Israel entrou num espiral. E qual que era esse espiral? Israel pecava, Deus levantava nações que oprimia Israel, Israel clamava ao Senhor, arrependia-se, e Deus levantava um juiz, e esse juiz pelejava a favor de Israel, e ele libertava Israel daquela nação que os oprimia, e aí passava algum tempo, o juiz morria, eles pecavam novamente, tinha opressão, arrependimento, juiz, a libertação. Aí nós temos aí então os 13 juízes. Vou voltar um aqui. Foram 13 juízes num período de aproximadamente 350 anos. E aí nós temos entre eles Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair. Eu não sei por que não está saindo ali os demais, Sansão, e os demais, Abdom, Elon e Ibzan. Quando os povos, irmãos, se levantavam, nós estamos falando daqueles povos que ficaram em Canaã. Por quê? O povo de Israel, quando entrou no Egito, que era para eles ter tirado os povos de Canaã, Deus disse para eles que se eles não tirassem, aquilo seria empecilho para eles. E isso realmente aconteceu. Como eles não tiraram aqueles povos induziam Israel ao pecado, e aí Israel pecava, Deus levantava uma nação que oprimia eles. Vamos pegar, por exemplo, aqui no tempo de Otoniel. No tempo de Otoniel, os reis da Mesopotâmia se levantou contra Israel, oprimiu Israel, e aí Israel se arrependeu, buscou ao Senhor, o Senhor levantou Otoniel. Aí houve a libertação dos mesopotâmios. E assim por diante. A história mais conhecida é do Gideão, que os irmãos conhecem, né? Que eram os midianitas que eram o opressor da época. E a outra história mais conhecida é do Sansão, que os irmãos também conhecem. Na história de Sansão, o povo opressor eram os amonitas. Amém? E assim foi esse ciclo de pecado. E no livro de Juízes vocês vão encontrar muitas vezes repetindo a palavra, porque cada um fazia o que lhe achava melhor. Isso aí é rebelião contra Deus. Cada um fazer o que acha melhor. Porque foi essa a primeira rebelião. Quando Eva pecou, irmãos, a primeira rebelião de Eva lá no jardim, qual que foi o pecado de Eva? Os irmãos vão falar a desobediência, né? Mas como que foi a desobediência? Deus disse para não comer do fruto da árvore. Deus disse para não comer. A serpente, o diabo na serpente disse para comer. E o diabo disse que não é que ela morreria, não é que Eva morreria, é que até então, eu vou parafrasear o que o diabo disse, tá? Até então,
quem decide o que é bom, o que é ruim para vocês, é Deus. Acontece que no dia que vocês comerem deste fruto, vocês vão ser igual a Deus. Vocês é que vai decidir o que é bom, o que é ruim para vocês. E isso que Eva aceitou. E isso que Eva achou bom. E isso que Eva comeu o fruto. Então, quando a gente age, irmãos, a gente decide o que é bom, o que é ruim para nós, a gente está em rebelião contra Deus. Porque quem sabe o que é bom, o que é ruim para nós, é Deus. Né? Tem algumas pessoas que dizem assim, no mundo dizem assim, meu corpo, minhas regras. Né? A gente ouve muito dizer isso, meu corpo, minhas regras. Se essa premissa for verdadeira, Jesus pode dizer para a sua igreja, meu corpo, minhas regras. Mas seguindo aqui, irmãos, eu vou rapidinho aqui terminar, por causa que já deu o meu tempo. Mas Deus fez uma aliança com Abraão, Deus fez uma aliança com Davi, e na aliança de Deus com Davi, a aliança era, não vai faltar rei na sua descendência, tá? Não vai faltar rei. E assim aconteceu. Acontece que, quando o povo de Israel resolveu que queria um rei, eles tiveram como rei, eles chamaram para ser rei Saul. E aí, depois de Saul, o rei Davi, e depois de Davi, o rei Salomão. E aqui nós temos um mapa dizendo que o território, tá, irmãos? Aqui esse mapa é para dizer o território. Esse era o território de Israel quando o rei Saul era rei, esse aqui foi do rei Davi, e esse aqui quando Salomão era rei. Esse território aqui foi o que Deus tinha dito para Abraão. Deus disse para Abraão, você vai herdar a sua descendência, vai herdar desde o rio do Egito, desde o mar do Egito, até o grande rio, que é o rio Eufrates. Tá? E em Números nós temos outra dimensão, que nós vamos saber que é daqui do mar Mediterrâneo até o Líbano, que fica aqui em cima. Amém? Vamos seguir um pouco mais aqui. No reinado de Salomão, no final do reinado de Salomão, o reino se divide, e aí nasce de uma nação Israel, nascem duas nações que fica conhecida como Israel e Judá. Tá? Essas duas nações elas vão pecar contra o Senhor e elas vão ser levadas a cativeiros. Israel vai ser levado pelos assírios e Judá depois vai ser levado pelos babilônios. Uma nação exilada, Israel no Egito, na Babilônia parecia que tinha acabado, tudo estava fim, mas só que lá aconteceu algumas coisas interessantes. Foi lá na Babilônia, irmãos, que Israel, por exemplo, aprendeu a língua aramaica. Foi lá na Babilônia que surgiu as sinagogas, e foi lá na Babilônia que Daniel interpretou o sonho do rei. E aí eu vou chegar nesse ponto aqui e levar para a nossa conclusão. Os irmãos se lembram que lá em Daniel, no capítulo 2, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele não lembrava do sonho. E ele queria saber qual era o sonho, qual era a sua interpretação. E o Daniel interpretou o sonho do rei. E quando o Daniel interpretou o sonho do rei, Daniel falou dessa estátua aqui. Ele falou, você sonhou com uma estátua. E essa estátua é Deus te revelando o futuro. Porque nessa estátua, o sonho que você teve, a estátua tinha uma cabeça de ouro. Esta cabeça de ouro representa a Babilônia, que é você, rei Nabucodonosor. Mas acontece que o seu reino passará. E outro reino virá, que é o reino persa. O reino dos medo-persas. Esse reino é um reino de prata, porque o tronco da estátua era de prata. E esse tronco representa o reinado dos medo-persas. Mas este reino também passará. E virá um reino a cintura ela é de bronze. Este reino, essa cintura de bronze representa o reino da Grécia. Mas esse reino também passará, porque as pernas
e os pés da estátua eram feitos de ferro e de barro, misturado com ferro. Este reino representa Roma. Mas acontece, rei, que este reino também passará. Porque o Senhor viu na sua visão uma pedra que foi tirada sem auxílio de mão, e ela deu na estátua e derrubou todos estes reinos. E este reino que você viu representa um reino que jamais terá fim. Então é isto, rei, que você viu o fim de tudo. E aí, irmãos, eu termino dizendo para os irmãos que hoje nós vivemos o reino de Cristo. Cristo reina sobre você, amém? Glória a Deus, Ele reina. E nós vivemos um reino de Cristo, ainda que não na sua plenitude, porque a plenitude do reino de Cristo se dará no milênio. Mas já somos governados por Cristo, num reino espiritual. E neste reino espiritual, Jesus ele disse isso: o meu reino não é dessa terra. Neste reino espiritual que nós vivemos, é o reino da pedra. É um reino que na visão Nabucodonosor viu que ele cresceria e dominaria toda a terra. Este é o reino de Cristo. E os reinos todos foram derrubados. O louvor cantou isso. Todos os reinos estão prostrados, porque quem reina é o Rei dos Reis. Glórias a Deus. Mas hoje, irmãos, ainda existem pessoas. Existe nós que vivemos o reino de Cristo, no reino da pedra, mas ainda existem pessoas que vivem no reino da estátua. Que, como eu disse, Babilônia representa rebeldia. Existem pessoas vivendo no reino da rebeldia contra Deus. O nosso papel como igreja é ir lá, buscar essas pessoas que vivem neste reino e dizer para eles assim, ó, a notícia que eu tenho para você é o seguinte: você participa de um reino, mas a má notícia é que esse reino, ele vai ser desmiuçado, ele vai ser triturado, não vai sobrar desse reino nem o pó. Então, eu tenho um convite para você: sair deste reino das trevas e vir para o reino da luz, conforme Paulo escreve aos Colossenses, que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino da luz do seu Filho amado. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, muito obrigado, que Deus continue abençoando.